Em algum momento tu chegou a questionar algo após a perda do teu pai ou não? Não, assim, deixa eu falar uma coisa aqui. Tem muita gente que não conhece a história do Helson. Porque se eu for contar a história do Helson, ela não é nem um pouco engraçada. Não é nem um pouco engraçada. Algumas pessoas mais próximas, elas conhecem. Vamos supor, vamos começar colocar uma linha do tempo. Começar pelo Felipe, o meu filho, que é especial, tem paralisia cerebral, tem 15 anos, é uma bênção na minha vida. Eu acredito muito em Deus. Eu acredito que Deus acredita muito em mim, porque senão ele não teria me dado essa importância tão grande de cuidar de uma joia, de um anjo aqui na terra, que é o Felipe. Mas vamos lá. O Felipe ficou com paralisia cerebral devido a um erro médico muito grave. Eu tive acesso ao prontuário do hospital na época, tive a chance de processar o hospital. O Felipe passou 20 dias na UTI. Teve dias do diretor do hospital na época dizer pra mim, olha, eu não posso dizer nem que teu filho vai amanhecer com vida. Nós temos todos os aparelhos possíveis para manter a vida dele, mas eu não posso te assegurar porque o caso dele é muito grave. Eu tava com uma cópia do prontuário porque foi um erro médico que deixou ele naquela situação. Eu podia processar o hospital. Eu me lembro que na época eu não perguntei pra Deus por que aquilo tava acontecendo. Eu só falei assim, meu pai, eu não vou atrás de processo, atrás disso daquilo. Eu peguei o prontuário e rasguei e joguei fora. Eu falei, eu só quero que meu filho sobreviva. O meu filho sobreviveu. Agradeci muito a Deus. Agradeço todos os dias a Deus por o Felipe ser essa bênção que ele é na minha vida. Passamos 7 anos, eu com a minha esposa, com aquele trauma do que tinha acontecido. Decidimos que não teremos filho. Só que nós queríamos ter uma gravidez como toda pessoa vive, aquela gravidez normal, sem preocupação. Que a gravidez do Felipe foi toda normal, não teve nenhuma preocupação, foi só na hora do parto. Ficou preso no canal do parto, quebraram a clavícula dele, teve outras situações antes do parto, no pré-parto, que foi uns erros grotescos. Enfim, passou. Estávamos com medo, mas decidimos, vamos tentar de novo. Eu falo que a minha esposa ela é muito corajosa, que eu não teria a coragem de passar por aquilo já que ela tinha passado com o Felipe. Ela foi meio que traumatizada no parto do Felipe. Tentamos novamente. Eu tinha muito medo que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com o Felipe. Ela tinha medo. Acabou acontecendo pior. A gravidez ia toda normal. De repente ela teve uma pré-eclâmpsia. Uma pressão muito alta. Tiveram que tirar o meu segundo filho, o Matheus. Ele tava indo para 7 meses. Tiveram que tirar. Tiraram ele. Ficou na UTI neonatal do Hospital Mãe Luzia. Ele passou 10 dias. Os 10 dias eu passei ali com ele. A minha esposa tinha recebido alta. Ela saiu do hospital porque quando deram alta pra ela, ele não tava mais lá. Eu tava pro outro hospital com ele que tinham transferido porque ele tava retendo líquido. Precisava fazer uma diálise nele. Acho que era esse o procedimento. Então, quando eles tiraram pro outro hospital, ela tava lá, deram a alta dele. Aí a alta dela, ela teve que sair. E aí quando ela saiu, depois transferiu de volta pra lá, porque já não podia fazer, não dava pra fazer diálise lá, voltaram pra lá com ele. Quando ela voltou, ela já não tava lá. E eu passei os 10 dias com meu filho, dentro, com o Matheus, dentro da UTI. Eu só ia em casa tomar um banho e voltar, ficava o tempo todo lá com ele lá. Eu vi muitas coisas, eu vi crianças, vários bebês falecendo perto de mim. Eu vi a luta dos médicos durante as madrugadas, tentando salvar recém-nascidos, naquela UTI não conseguiam. Eu vi a exaustão dos médicos, dos enfermeiros. Os ombros caíam quando eles não conseguiam, naquelas massagens, tentando, não conseguia, a criança falecia. E eu ali no lado, segurando a mão do meu filho, pensando ali, poxa, meu filho tá aqui também, tá na mesma situação. Ele era o mais grave da UTI neonatal. Se eu não estou enganado, tinham 25 bebês, mais ou menos. Ele era o mais grave. E tinha bebê que ia receber alta no outro dia, dava uma complicação na madrugada, ele falecia. Eu fiquei os 10 dias lá. Ele passou esses 10 dias tendo hemorragia, porque ele não podia tomar, ele não tinha um medicamento. Eu lembro até os vitamina K, o medicamento que ele é imprescindível em qualquer UTI neonatal, porque ele é um anti-hemorrágico. Meu filho passou os 10 dias de vida dele tendo hemorragia, tinha um drenozinho que ficava tirando a hemorragia dele que ele tinha, porque ele não tinha. Não tinha, o hospital não tinha. Me falaram que na maternidade de um outro hospital poderia ter, então poderia fazer uma permuta. Tu acha que o hospital lá, a Mãe Luzia, mandou algum profissional ir atrás? Não. Eu tive que ir atrás. Nessa que eu tô indo atrás, um ônibus bateu o nosso carro. Meu filho ainda tava lá internado, eu tava atrás do hospital do medicamento para ele. Um ônibus de um candidato, aí que na época era candidato à reeleição pelo governo do estado, ia buscar uns eleitores, veio parado no semáforo, ele não conseguiu frear, que era um ônibus velho, e acabou com a traseira do nosso carro. Acabei ficando sem carro. Já tava difícil, aí piorou. Quando eu tô descendo do carro, que eu nem sabia o que tinha atingido a gente, vidro caindo aqui por cima de mim, que eu tô descendo do carro, pra ver o que tinha acontecido, meu telefone tava tocando. Era minha mãe.
Eu atendi, ela falou, meu filho, aconteceu alguma coisa? Tá com a voz ruim? Eu não queria preocupar ela. Eu falei, não, mãe, não foi nada, não. Quando eu olhei, o ônibus estava na traseira do carro, até quase a metade do carro. E ela disse, não, meu filho, eu te liguei pra te falar que a filha da tua sobrinha acabou de falecer, que ela também estava internada no mesmo hospital. Falei, poxa, mãe. E eu saí sentando, atravessei a rua, sentei, fiquei olhando aquela cena, meu filho no hospital, a filha da minha prima tinha acabado de falecer. Só que eu não perguntei por que estava acontecendo. Porque o meu pensamento foi assim, falei, poxa, eu tô com meu filho ali no hospital. A Bíblia que eu acredito, o Deus que eu acredito, enviou seu único filho para morrer por mim. Então ele passou por uma situação também da qual eu tô passando. Eu tô ali com a possibilidade de perder meu filho. Então, eu não posso ser ingrato, né, de perguntar para ele por que isso está acontecendo, sendo que ele um dia pegou um filho dele e deu pela humanidade, para que a humanidade tivesse chance de salvação, para que eu tivesse chance de salvação. Então eu não podia questionar por que aquilo estava acontecendo com meu filho, porque seria o mesmo que ele perguntasse para mim, tu sabe por que eu mandei o meu filho para salvar vocês? Eu sentei então numa farmácia, fiquei olhando aquilo. Alguns dias depois, o meu filho faleceu. A última noite que ele passou lá foi uma noite muito estranha, diferente. Era setembro, tava um verão. Fazia meses que não chovia, naquela noite choveu. Naquela noite meu filho teve umas 3 ou 4 paradas cardíacas. Os médicos reanimando ele, eu segurava na mão dele e orava, eu cantava indo pra ele, eu fazia tudo. Só que aí naquela última noite, eu vendo ele voltou de umas 3 ou 4 paradas cardíacas, muito ruim. Os médicos massageavam o peito e ele voltava. Passava um tempo lá e aqueles aparelhos buzinando ali, dentro do meu ouvido, aquele barulho de UTI. E aquela coisa acontecendo ali. Como eu já tava sem carro, eu peguei um ônibus pra vir em casa pra tomar banho e pra voltar pra lá. De manhã cedo amanheceu o dia, então eu senti que tinha alguma coisa diferente. Choveu à noite, o dia parecia diferente, peguei o ônibus e vim pra casa, no ônibus eu já vim chorando. Eu falei assim pra Deus, eu falei, meu pai, eu queria muito que o Senhor me desse o direito de criar o meu filho. Mas eu acredito muito na tua vontade. O que o Senhor quiser fazer, o Senhor pode fazer, que eu vou aceitar. Eu vou concordar com o que o Senhor quiser fazer. Eu acredito que Deus só não queria que eu visse o meu filho morrer. Por isso que ele aguentou as 4 vezes que ele voltou. Eu cheguei em casa e minha mulher perguntou, e aí, como é que ele tá? Eu só fiz balançar a cabeça, ela percebeu que tava ruim a situação. Eu tomei o meu banho e me ligaram do hospital, perguntando se eu era responsável pelo recém-nascido, assim, eu falei que eu era, aí pediram para que eu e minha esposa fôssemos até o hospital. Eu falei para ela que quem tinha ligado era assistente social. Eu falei, olha, não tem como eu ir com ela porque minha esposa tá operada, a gente tá sem carro, vou ter que ir de ônibus, mas me diga uma coisa, se for meu filho que faleceu, você pode falar. Ela falou, não tem autorização, a médica não deixou. Eu falei, olha, a minha esposa não é bom que ela vá. Se for para resolver essas coisas, é melhor que vá só eu. Ela falou, olha, infelizmente seu filho faleceu. E quando ela falou isso, rapidinho assim, aquela história que parece que é um filme que passa na frente, né? Os 10 dias que eu passei lá com meu filho passaram assim na minha frente. Eu lembrando assim de eu cantando pra ele, conversando com ele, dele abrindo o olho assim, me olhando. Tudo passou na minha frente. A assistente social falou mesmo assim, olha, nós vamos deixar ele aqui no berço que ele estava. Ela me explicou, meio que um procedimento lá, tipo assim, que era pra que eu fizesse o desligamento emocional dele. Então eu ia chegar lá e me despedir dele, depois eles iam preparar o corpo dele. Quando eu chego lá na UTI da mãe Luzia, da maternidade mãe Luzia, eu olhei pro berço que meu filho estava e tinha um bebezinho se mexendo lá. E aí na hora eu pensei, poxa, ele conseguiu voltar de mais uma parada cardíaca. Quando eu vou entrando, aí as enfermeiras, não era pra ter deixado ele entrar, porque não esperaram eu chegar. A psicóloga falou uma coisa, a assistente social falou uma coisa, e a equipe fez outra. Tiraram meu filho de lá, colocaram outra criança, porque precisava daquele leito. E não me avisaram. E ela já veio pedir desculpa, não era pra você entrar, porque poxa e tal. Aí falou assim, olha, ele já tá lá pra pedra. O cantinho do anjinho que tem lá, mas é um balcãozinho assim, de azulejo lá, que ficam os recém-nascidos que acabam falecendo. Eu cheguei lá, o meu filho estava todo envolto em muitas gases e ataduras, muita. Parecia um casulo. E aí eu estava acompanhado de um cunhado e uma prima que tinha perdido a filha.
Aí a assistente social falou assim, olha, você aguarda aqui que vai vir uma enfermeira pra tirar ele todinho aqui, pra lhe entregar pra você poder se despedir dele. Essa enfermeira nunca chegou. Eu tive que pegar o corpo do meu filho, desenrolar e foi pro... Então eu que tive que desenrolar ele, pegar o corpo dele, e a primeira vez que eu abracei meu filho. E nós sepultamos ele. Não questionei Deus em nenhum momento. Eu tinha um medo de que quando isso viesse a acontecer, naturalmente eu fosse me revoltar contra Deus. Só que quando isso aconteceu, que meu filho partiu, eu senti assim como se o Espírito Santo tivesse me abraçado de uma maneira tão grande que impediu que eu, pelo menos, vislumbrasse me revoltar contra Deus. Eu senti assim Deus me amparando de um jeito que eu não cheguei a sentir nenhum descontentamento com Deus. Eu sentia assim como se o Espírito Santo me abraçasse. Porque muitas das vezes eu chorava escondido da minha esposa, porque eu não queria que ela sofresse mais do que ela já estava sofrendo, eu ia chorar escondido. Por muitas das vezes de madrugada, tinha uma antessala antes de entrar pra UTI, que eu tava lá com meu filho lá, eu saía um pouco pra orar, no horário lá. Eu nunca tinha acontecido comigo assim, de eu gritar e a voz não saía, a voz saía pra dentro. E era o que aconteceu, eu gritava e minha voz não saía, gritava de desespero, enquanto meu filho tava lá dentro. Passou uns meses, lembra que eu falei que meu filho precisava tomar um medicamento, vitamina K? Um anti-hemorrágico. Menos de 6 meses, o meu cachorro adoeceu. Ele pegou não esqueço o nome, era uma infecção causada por um carrapato. Ele começou a urinar sangue. Eu peguei o cachorro, levamos no veterinário, aqui em Santana. Quando chegamos lá, o médico já colocou médico veterinário colocou numa maca e tal. E aí ele falou pro assistente dele, olha, ele tá tendo hemorragia, aplica vitamina K nele. Aí quando ele falou isso aí, assim, eu falei, não é possível, Aqui mano. tem, né? Porra, não é possível. Eu falei, eu acho que eu não entendi direito. E aí eu falei pro veterinário, eu falei, me desculpa, qual foi o medicamento que você falou que era pra aplicar nele? Ele disse assim, é a vitamina K. Eu falei, esse medicamento é o mesmo que aplica em seres humanos? Ele falou, são mamíferos, é o mesmo, é um anti-hemorrágico que vai estancar o sangramento. Tu imagina o que eu senti, sabendo que meu filho estava menos de 6 meses, tinha falecido, passou todos os 10 dias sem tomar esse medicamento, porque a rede pública naquele momento não tinha para oferecer, e o meu cachorro estava tomando porque eu podia pagar. E meu filho morreu sem tomar esse remédio. Ele ia salvar a vida dele? Não sei. Não sei se iria salvar. Sinceramente, não sei se iria salvar, mas pelo menos eu ia ter certeza que teria feito tudo que podia para salvar. E o meu cachorro tomou. E estancou, porque o medicamento era para isso. Eu fiquei ali naquele momento ali com um nó na garganta que eu tive que me segurar muito para não chorar, porque o médico também, o veterinário não ia nem entender, ia pensar que eu tava muito apegado ao cachorro. Realmente eu tinha um carinho muito grande pro cachorro, tinha levado ele pro veterinário, mas o que eu tava sentindo naquele momento ali era um misto de raiva, era uma coisa. Quando ele saiu de lá, eu fiquei com raiva de mim. O prontuário do meu filho sumiu, deram fim lá na maternidade Mãe Luzia. Sumiram, nunca tive acesso ao prontuário dele. O diretor na época eu ia lá, não tem, não sabe o que aconteceu. Depois que aconteceu essa questão com o meu cachorro, eu fiquei pensando assim, por que eu fui tão covarde? Por que eu não quebrei tudo aquilo dentro da sala? Por que eu não peguei aquele computador e saí quebrando tudo? Eu comecei a me sentir uma pessoa assim, um covarde. Demorei muito tempo para aceitar que não ia adiantar de nada eu ter quebrado aquilo. Não ia adiantar de nada eu ter gritado naqueles hospitais lá quebrando alguma coisa. Eu demorei muito tempo para me entender que não ia adiantar de nada. Demorei muito tempo para entender também que eu não tinha culpa de nada que tinha acontecido. Foi um período da minha vida que eu ficava pensando assim, a questão da comédia, a questão do humor. Meu luto estava tão grande que tentou apagar.
Porque na minha cabeça eu não tinha mais o direito de rir. Eu não tinha mais o direito de estar feliz. Porque quando eu me pegava rindo, eu falava pra mim mesmo: tu não pode rir mais, tu perdeu um filho, tu tem um luto. É até feio pra ti tu tá rindo. Quando eu me convidava para o aniversário de uma criança, eu ficava pensando: poxa, nunca vou poder comemorar o aniversário do meu filho, nunca. Então tem muita coisa, aquele barulho que ficava naquelas máquinas por muito tempo, ficaram na minha cabeça me perturbando. Só como eu sempre falo, acredito assim que o humor, ele salva vidas, a comédia salva vidas, ela muda pessoas, ela ajuda a mudar o dia de uma pessoa, ela ajuda as pessoas. O bom humor, a comédia, o humor é algo que eu acho que Deus coloca dentro de cada um, porque ajuda a superar muita coisa. Eu acredito que o humor naquela época salvou minha vida. Quando foi com meu pai também a mesma coisa, o humor, o bom humor me salvou também, salvou a minha mãe. Talvez tenha salvado minha família, porque se eu não tivesse humor na minha vida, talvez eu tivesse feito coisas que depois ele teria destruído a minha vida, a vida da minha família durante um tempo. Só que eu nunca questionei Deus. O que tu falou, em tudo dai graças. Tem que suportar o processo. Quando aconteceu com meu pai e eu vi algumas pessoas chorando e eu dizia assim, seria muito... Meu pai, ele sofreu muito antes de morrer. Foi parada cardíaca, o coração dele tava sentindo muitas dores já. E eu só pensava assim, o meu pai parou de sofrer e seria muito ruim da minha parte, seria muito egoísmo da minha parte se eu ficasse orando para Deus dizendo assim: deixa ele continuar aqui, deixa ele continuar aqui, deixa ele continuar aqui. O tempo todo ele tava sofrendo. Pra mim era muito fácil, porque eu não tava sentindo a dor que meu pai tava sentindo. Pra mim era muito benéfico ter ele do meu lado ali, se curvando de dor, mas ele tava ali, eu tava abraçando ele. Mas eu falei: Deus quis que fosse assim. Eu só tenho que agradecer pelo tempo que eu passei com meu pai, pelo tempo que eu passei com uma pessoa tão maravilhosa do meu lado. Então assim, a minha história não é muito engraçada, não. Não tem muitas coisas, tipo assim, boas pra contar. Tem gente que fala assim que... Hoje mesmo eu vi numa página, assim, que saiu uma matéria, né, que o humor, os vídeos ajudaram a mamãe a curar uma depressão. E tem gente que fala assim, né, que tá curando a depressão, os vídeos estão curando a depressão. Eu não gosto muito de pôr esse lado assim, porque assim, a depressão ela é uma doença, ela tem que ser tratada com procedimentos, com medicamentos, com profissionais que são para aquilo. O psicólogo, o psiquiatra que seja para aquilo, é ele que vai trabalhar aquilo. O que os vídeos ajudam, talvez, é amenizar um pouco, entendeu? A pessoa tá ali naquele momento, ela vai assistir um momento, aquilo vai distrair, ela não vai mais ter, tipo assim, o dia todo momento ruim, vai ter um momentozinho ali que ela vai estar assistindo que vai divertir ela. Esse é um dos combustíveis que a gente tem para criar vídeo todo dia. Todo dia, porque eu sei que tem alguém esperando. Pode ser uma pessoa que tá esperando ali porque o dia dela tá ruim, mas tem uma pessoa que a gente vai alcançar com aquele vídeo. Ela vai passar 40 segundos ali, depois ela pode voltar porque ela tava antes, mas é 40 segundos que ela vai passar rindo. 40 segundos é 1 minuto, é 2 minutos. Depois ela pode passar muito mais tempo depois rindo, depois tem outro vídeo para ela ver. Pode não curar a depressão, como eu falei. A depressão ela é uma doença, ela tem que ser tratada. A mamãe tava com um psicólogo. A mãe teve que ter orientação. Então tem que ter orientação no profissional. Nós não somos profissionais. Mas eu sei que de alguma forma ajuda. Então, meu amigo, jogamos o programa lá pra baixo contando essa história desse comediante Não, aqui. Perfeito. Porque Mas é assim, que nem você falou, quem vê não conhece, né, como foi tua vida até tu chegar onde tu chegou, como é a tua vida ainda nesses momentos, que nem tu falou da última vez que tu veio aqui com a tua mãe, que vocês riem, vocês se divertem, mas tem momento que vocês choram também, que vocês lembram do teu pai, né, que vocês imaginam que ele poderia estar ali por perto, mas é algo que nem você falou, precisa do acompanhamento de um profissional, não é algo que vai curar, mas ajuda. Ajuda. Pode ter certeza que ajuda. Pode ter certeza que tu tá ajudando muita gente. Tu, a tua mãe, o Ranil, a Carla, vocês que estão todos envolvidos, o Joab, o Ronisson, o teu cunhado, o teu sobrinho, a tua esposa, todo mundo estão ajudando outras pessoas através dos vídeos. Com certeza, cara. E eu tenho que te parabenizar. Tenho que te parabenizar por tudo que tu passou e tu ainda erguer a cabeça, bater no peito, que nem tu falou, dizer: eu tenho um Deus para quem eu dou graças, eu tenho minha mãe que eu tô conseguindo ajudar ela diariamente, eu tô participando todo dia da vida dela,
Acho que ainda muito mais do que tu participava antes. Isso é sensacional. Eu só tenho que te parabenizar por isso.